Olá, minhas queridas! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. Nós estamos começando mais uma partilha da nossa série Reflexão de Empoderamento. Nós estreamos o primeiro momento de encontro que tivemos e agora então, depois dessa nossa introdução, que eu creio vocês gostaram e eu amei demais estar ali partilhando com todas vocês, vamos então ao nosso segundo encontro. E os nossos encontros não serão tão longos como o nosso primeiro encontro, quando eu trouxe ali outros detalhes para vocês. Eu falei um pouco sobre a nossa querida Renata Carvalho, que foi aquela que criou as cartas do poder do feminino. Falei também para vocês do porquê da nossa estreia, aquele momento arquetípico, não é, gente? Através das energias dos planetas, que eu expliquei para vocês as energias, que eu estava ali sendo como canalizadora para vocês, assim como a partir de agora também nas terças-feiras, sempre às 19 horas, quando nós teremos os nossos encontros. Então foi um momento mais longo ali de encontro que nós tivemos. Mas a partir de agora, os nossos encontros não serão assim tão longos, não é mesmo? Nós vamos poder fazer as nossas partilhas de formas mais sucintas, mas também tão importantes quanto, porque nós estamos aqui nos encontrando para nos reconectarmos, para nós nos sanarmos, para fazermos um grande círculo de amor e cura juntas aqui através do nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. E vamos juntas, minhas irmãs, minhas queridas guerreiras, mulheres lindas e maravilhosas, todas nós que somos, para que assim possamos cada vez mais e mais nos inteirar dos nossos poderes naturais, dos nossos dons femininos, dos nossos saberes femininos. E a nossa cartinha de hoje é a carta da dúvida, e ela nos diz o seguinte: essa é a mensagem. Quando não nos associamos a outras mulheres para conversar, tendemos a achar que as coisas que acontecem dentro da gente não acontecem com mais ninguém. Isso porque aprendemos que o nosso lado sombra, obscuro e feio de sentimentos e emoções é algo bem ruim. Encaramos as dúvidas como indecisões e não olhamos para elas como possibilidades, reflexões, questionamentos e ensinamentos. Duvidamos da nossa própria capacidade de criar, cocriar, perceber e transformar. E aí sempre vem uma perguntinha juntamente com a mensagem da carta. E a pergunta, ela geralmente se subdivide em duas partes, não é? Às vezes em uma única parte, às vezes em duas partes. Então a nossa pergunta, subdividida em duas partes, é: existe alguma voz crítica que te faz duvidar de si mesma? E o que você vai fazer com essa voz? Então eu quero te convidar para que a gente possa analisar aqui pedacinho por pedacinho dessa mensagem muito maravilhosa que nos veio hoje. Ela começa dizendo que quando nós não nos associamos a outras mulheres para conversar, nós temos a tendência a achar que as coisas que acontecem dentro da gente não acontecem com mais ninguém. Por quê, gente? Porque nós estamos vivendo na humanidade e aquilo que acontece conosco como mulheres acontece com várias outras mulheres. Por isso é tão importante o nosso convívio, o nosso diálogo, a nossa partilha umas com as outras, porque aí quando nós estamos convivendo e partilhando, quando nós temos amigas queridas e até mesmo as mulheres da família com quem nós conversamos, as pessoas com as quais nós convivemos, que são aí sábias, não é mesmo? Elas vão nos falar das questões também, partilhar conosco das questões também que se dão com elas. Então, aquelas questões que nós achamos ter a tendência de achar que está acontecendo só conosco, não está acontecendo só com a gente. Então, é fundamental que a gente tenha alguém, especialmente outra mulher,
ou outras mulheres com quem a gente possa bater papo e se abrir. E também nós podemos nos conectar com uma mulher que seja terapeuta, que seja uma mulher que esteja aberta a nos ensinar também através das terapias, que esteja também aberta às partilhas nesse sentido, não é mesmo? Para que a gente possa ir se reconectando e percebendo que as dificuldades que nós vivenciamos dentro do nosso eu, a partir das nossas questões íntimas, estão acontecendo também com outras mulheres, não é só conosco. Quando nós partilhamos, nós percebemos isso, não é mesmo? E aí é mencionado aqui que isso acontece porque nós aprendemos que o nosso lado sombra, obscuro, feio de sentimentos e emoções é algo bem ruim. Só que assim, gente, como psicanalista e como alguém que estudou sobre a psique humana, eu posso dizer para vocês que todos nós temos o nosso lado sombra. Nós precisamos saber administrar e assimilar o nosso lado sombra. Porque o que nós fazemos? Nós costumamos a negar as dificuldades e as debilidades que nós temos, não é mesmo? E quando nós negamos, nós estamos nos perdendo de nós mesmos. Nós estamos negando aquilo que precisa ser resolvido. As sombras, as dificuldades, os empecilhos, aquele nosso lado feio de sentimentos e emoções, ele precisa ser reflexionado, refletido, estudado, vivenciado no nosso eu, aceito para que a gente possa assimilar essa sombra de forma positiva para nós, que nós possamos resolvê-la, porque nós todos temos sombras e luz. Nós não somos unicamente sombras e nem unicamente luz. Se fôssemos, seríamos incompletos. Então, minha querida, comece a aceitar as tuas debilidades, as tuas dificuldades. Não diga não quando você perceber um erro em você. Observe os seus erros e aí aprenda que isso não é apenas feio e obscuro, mas é também uma oportunidade de transformação para você. E aí a mensagem continua dizendo: encaramos as dúvidas como indecisões e não olhamos para elas como possibilidades, reflexões, questionamentos e ensinamentos. Então, minha querida, as dúvidas em geral, não são indecisões. Não é porque você está com uma dúvida que você está indecisa. Você precisa saber considerar o que é indecisão e o que é dúvida. Você precisa entender que as dúvidas não são apenas questões que vão nos levar à indecisão, mas são sim oportunidades que estão nos ensinando a viver melhor, a refletir melhor o nosso ser, possibilidades de reflexão e também de nos questionarmos, porque quando nós nos questionamos, nós costumamos a entender o que vai dentro do nosso interior e o que de fato nós queremos. Nós só entramos em indecisão quando nós tomamos uma decisão precipitada e aí nós ficamos indecisas se escolhemos certo ou se escolhemos errado. Mas quando nós nos oportunizamos a fazer os nossos questionamentos sinceros, sem tomar decisões apressadas, nós vamos entender o que é melhor para nós, sempre buscando o melhor para nós. Gente, não agindo pelo impulso, não agindo pelas paixões, mas agindo por aquilo que vai nos fazer bem também no futuro, porque muitas vezes nós estamos tomando decisões precipitadas e que nos causam posteriormente uma maneira indecisa de vermos as questões, porque nós estamos nos precipitando e nos deixando levar pelas paixões. Então, é preciso raciocinar com coerência e buscar esses questionamentos e esses ensinamentos, essas possibilidades que estão nos chegando. E aí a mensagem continua dizendo para nós que nós duvidamos da nossa própria capacidade de criar, cocriar, perceber e transformar.
todas as capacidades que nós todas temos, que nós todos seres humanos temos, de poder perceber o que é certo e o que é errado, de poder transformar as dificuldades e as lutas que estaremos vivenciando naquele momento em situações que podem se tornar melhores para nós, de criar situações onde nós podemos ter uma vida mais realizada, mais realizável nos nossos sonhos e também de co-criar dentro de situações que já existem soluções que possam nos ajudar e ampliar as nossas visões. Então, dentro disso tudo, nós podemos refletir com a nossa pergunta final, que se subdivide em duas. Se existe alguma voz crítica que nos faz duvidar de nós mesmas e o que nós vamos fazer com essa voz. Então, essa voz crítica que duvida de ti mesma, essa voz crítica que às vezes surge dentro de nós, ela parte das nossas crenças anteriores, dos nossos sistemas de crenças, daquelas formas com as quais nós fomos criados dentro da nossa família e, enfim, das visões que nós temos dentro da sociedade. Então, é preciso analisarmos e vermos que essa voz, ela parte de nós mesmas, das nossas autolimitações. E aí nós precisamos começar a trabalhar essas autolimitações e perceber que nós somos sim capazes de criar situações benéficas, de co-criar em cima daquilo que já está às vezes difícil, mas que nós temos sim condições de perceber e transformar em situações para que nós possamos ser beneficiados e também todos aqueles que estiverem envolvidos. Então, minhas queridas, a nossa mensagem de nossa carta de hoje era esta, que nós possamos refletir ao longo da semana sobre essa mensagem tão interessante, tão importante, para irmos aí nos reconectando a nós mesmas, nos reconectando ao poder divino do nosso sagrado interno e para que nós possamos ir cada dia mais e mais nos tornando mais empoderadas, maravilhosas como já somos e ainda nos tornarmos mais, para que possamos, dia após dia, ir crescendo e evoluindo, empoderando aqueles dons, aqueles saberes, aqueles conhecimentos que cada uma de nós mulheres carregamos, partilhando umas com as outras as bênçãos que temos recebido no dia a dia e também que vem das nossas mulheres queridas, ancestrais que vieram antes de nós e daquelas que ainda convivem conosco no dia a dia. Sendo assim, minhas queridas, vou deixando um grande beijo no coração de todas vocês. Peço desculpas a vocês porque tem aí sons que vocês certamente estão ouvindo de bagunçada de criança, mas são as crianças aqui da minha rua que são bem agitadas e eu não vou deixar de gravar para vocês as nossas partilhas, porque isso também faz parte da vida, não é? Os sons, os barulhos, aquilo que vem de fora não pode atrapalhar as nossas realizações internas, ok? E também vamos seguindo nessa bênção. Na próxima terça-feira nos encontramos novamente aqui às 19 horas e reflita durante a semana sobre essas questões. Lembre-se que aqui no nosso canal Universo da Mulher nós temos vários outros eventos ao longo de toda a semana. Venha me acompanhar, nós temos eventos aqui nas segundas-feiras às 19 horas, nas quartas-feiras às 21 horas, nas quintas-feiras às 18h30 e nas sextas-feiras às 18 horas. Todos eventos voltados para a espiritualidade, para a nossa evolução. E nas terças-feiras voltamos a ter então os nossos encontros sobre essa nossa nova série que vem trazendo reflexão de empoderamento para todas nós. Deixo um grande beijo no coração de todas e me despeço, desejando que o nosso poder feminino, que a graça que carregamos como mulheres, seja abençoada pela Mãe Divina em todas as suas faces. Que assim seja e assim se faça. Até mais, minhas queridas.